crianças, era algo mesmo fantástico. E eu recordo perfeitamente que nos primeiros tempos, quando fazia reiki a crianças e sentia os benefícios que o reiki lhes trazia, só pensava, seria tão bom que todas as crianças do mundo pudessem sentir isto, pudessem sentir reiki, pudessem fazer reiki, não é? Era algo de incrível. Claro está que eu não consigo chegar a todas as crianças do mundo, ou nós não conseguimos chegar a todas as crianças do mundo, mas conseguimos chegar a muitas. Foi aí que surgiu a ideia de começar a partilhar para grupos e como é que nós conseguimos levar assim para grupos. Chamar os grupos até nós não é muito simples, podemos ter um grupo ou outro, mas são poucas crianças. Então, como é que nós conseguimos levar a Reiki a mais? E aqui há cerca de 10 anos, mais ou menos, fizemos um projeto piloto numa escola com jovens adolescentes. Correu assim mesmo muito, muito bem. Não se chamava Escola de Ser, chamava-se Aprender a Ser. Fizemos Reiki como formação numa turma de vocacional e fazíamos também dentro da própria escola a terapia Reiki. Até chegámos a ter um gabinete de Reiki, mesmo com a plaquinha a dizer gabinete de Reiki, que era muito giro. Entretanto, fomos aprimorando aqui a escola, o Aprender a Ser e passou para a Escola de Ser. A Escola de Ser vai até outras escolas, as escolas públicas, escolas privadas, até centros terapêuticos, até juntas de freguesia, até grupos de igrejas. Já tivemos um grupo de escuteiros que participou na Escola de Ser. Clínicas pediátricas, temos pediatras que recomendam aos pais reiki para as suas crianças, não em termos de terapia, mas aprender a fazerem reiki. Então a Escola de Ser foi crescendo assim um bocadinho por todo lado e hoje está em muitas, muitas escolas e aqui em Portugal é algo muito forte e que está a crescer assim muito bem. Sim, Joyce. Então, a ideia então do projeto qual é? Fala para mim, conta um pouco do propósito do projeto. Então, nós pensamos assim, sabemos que o mundo está a mudar, tudo está a mudar, não é? Nós, pessoas, estamos a mudar. Porque é que as crianças continuam numa escola a ter só português, matemática, história? E onde é que está ali a parte do ser? Onde é que está a parte em que as crianças aprendem a olhar para dentro, a conseguirem identificar as suas emoções, de que forma é que podem cuidar de si próprias? Como é que as crianças aprendem o que são, por exemplo, o que é a compaixão, o que é empatia, a criança conseguir ser escutada, porque nós vemos muito isto em terapia, não é? Quando nós estamos em terapia, nós sentimos esta necessidade da criança ser realmente escutada e nós sabemos que numa sala de aula, num grupo qualquer, os professores não têm tempo para estar ali a escutar criança a criança, as suas questões. Então também tem que haver aqui uma grande mudança. Se nós todos mudamos, esta vida tão acelerada, nós perdemos um bocadinho aqui a parte da nossa espiritualidade e as crianças cada vez mais perdem isso. Os nossos jovens, vemos os adolescentes, os jovens, perderam por completo a sua espiritualidade, não sabem quem são, não cuidam de si próprios, não é? Tudo para fora e muito pouco para dentro. Então a ideia mesmo essa é, vamos levar às nossas crianças um bocadinho disto, vamos levar o aprenderem a ser, ou reaprenderem a ser, o conseguirem olhar para dentro, conseguirem sentir como é que estão, o perceberem que estão a ser escutadas, que nós, facilitadores, estamos ali exatamente para os escutar. O que é que tu precisas hoje? Como é que tu estás hoje? Como é que tu podes cuidar de ti hoje? O que é que, não é? E então, isto é mesmo importante, eu acho que é extremamente importante nós levar isto às nossas crianças. Tem que passar não só por este método tão tradicional, não é? Que é só a parte do português, da matemática, destas disciplinas convencionais, e termos algo para entrar dentro de nós. Você acha que isso se perdeu porque os próprios pais também se desconectaram? Isso não, as pessoas estão com o mundo atual, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas. Então as crianças naturalmente não aprendem isso na sua família, no berço, na sua estrutura familiar. E com isso você por elas não terem essa base, elas acabam que não têm esse conhecimento. Os pais também não têm. Eu acho que as gerações foram mudando, não é? E que eu vi, por exemplo, da minha geração,
é que os nossos pais nos querem dar melhor do que o que eles tiveram. E nos dias de hoje, cada vez mais. Os pais querem dar mais do que aquilo que eles tiveram, e então o que é que eles fazem? Trabalham mais, e trabalham mais, e trabalham mais. Mas este trabalhar mais vai afastar cada vez mais os pais dos seus filhos. Passamos a ter pouquíssimo tempo para os nossos filhos. E vamos descurando do mais importante, que é o estar. É o estar com os nossos filhos, é ter tempo útil, tempo saudável com os nossos filhos, não é? Estarmos verdadeiramente, não é estar a arrumar a cozinha, não é estar a estudar, é estar aqueles momentos antes de algo mesmo fantástico. E eu recordo perfeitamente que nos primeiros tempos, quando fazia reiki a crianças e sentia os benefícios que o reiki lhes trazia, só pensava: seria tão bom que todas as crianças do mundo pudessem sentir isto, pudessem sentir reiki, pudessem fazer reiki, não é? Era algo de incrível. Claro está que eu não consigo chegar a todas as crianças do mundo, ou nós não conseguimos chegar a todas as crianças do mundo, mas conseguimos chegar a muitas. Foi aí que surgiu a ideia de começar a partilhar para grupos e como é que nós conseguimos levar assim para grupos. Chamar os grupos até nós não é muito simples, podemos ter um grupo ou outro, mas são poucas crianças. Então, como é que nós conseguimos levar a Reiki a mais? E aqui há cerca de 10 anos, mais ou menos, fizemos um projeto piloto numa escola com jovens adolescentes. Correu assim mesmo muito, muito bem. Não se chamava Escola de Ser, chamava-se Aprender a Ser. Fizemos Reiki como formação numa turma de vocacional e fazíamos também dentro da própria escola a terapia Reiki. Até chegámos a ter um gabinete de Reiki, mesmo com a plaquinha a dizer gabinete de Reiki, que era muito giro. Entretanto, fomos aprimorando aqui a escola, o aprender a ser, e passou para a escola de ser. A escola de ser vai até outras escolas, as escolas públicas, as escolas privadas, até centros terapêuticos, até juntas de freguesia, até grupos de igrejas. Já tivemos um grupo de escuteiros que participou na escola de ser. Clínicas pediátricas, temos pediatras que recomendam aos pais reiki para as suas crianças, não em termos de terapia, mas aprender a fazerem reiki. Então a escola de ser foi crescendo assim um bocadinho por todo lado, e hoje está em muitas, muitas escolas, e aqui em Portugal é algo muito forte e que está a crescer assim muito bem. Sim, Joyce. Então, a ideia então do projeto qual é? Fala para mim, conta um pouco do propósito do projeto. Então, nós pensamos assim, sabemos que o mundo está a mudar, tudo está a mudar, não é? Nós, pessoas, estamos a mudar. Porque é que as crianças continuam numa escola a ter só português, matemática, história? E onde é que está ali a parte do ser? Onde é que está a parte em que as crianças aprendem a olhar para dentro, a conseguirem identificar as suas emoções, de que forma é que podem cuidar de si próprias? Como é que as crianças aprendem o que são, por exemplo, o que é a compaixão, o que é a empatia, a criança conseguir ser escutada, porque nós vemos muito isto em terapia, não é? Quando nós estamos em terapia, nós sentimos esta necessidade da criança ser realmente escutada, e nós sabemos que numa sala de aula, num grupo qualquer, os professores não têm tempo para estar ali a escutar criança a criança, as suas questões. Então também tem que haver aqui uma grande mudança. Se nós todos mudamos, esta vida tão acelerada, nós perdemos um bocadinho aqui a parte da nossa espiritualidade, e as crianças cada vez mais perdem isso. Os nossos jovens, vemos os adolescentes, os jovens, perderam por completo a sua espiritualidade, não sabem quem são, não cuidam de si próprios, não é? Tudo para fora e muito pouco para dentro. Então a ideia mesmo essa é: vamos levar às nossas crianças um bocadinho disto, vamos levar o aprenderem a ser, o reaprenderem a ser, o conseguirem olhar para dentro, conseguirem sentir como é que estão, o perceberem que estão a ser escutadas, que nós, facilitadores, estamos ali exatamente para os escutar. O que é que tu precisas hoje? Como é que tu estás hoje? Como é que tu podes cuidar de ti hoje? O que é que, não é? E então, isto é mesmo importante. Eu acho que é extremamente importante nós levar isto às nossas crianças. Tem que passar não só por este método tão tradicional, não é? Que é só a parte do português, da matemática, destas disciplinas convencionais,
e termos algo para entrar dentro de nós. Você acha que isso se perdeu porque os próprios pais também se desconectaram? Isso não, as pessoas estão com o mundo atual, né? As pessoas estão cada vez mais conectadas. Então as crianças naturalmente não aprendem isso na sua família, no berço, na sua estrutura familiar. E com isso você por elas não terem essa base, elas acabam que não têm esse conhecimento. Os pais também não têm. Eu acho que as gerações foram mudando, não é? E o que eu vi, por exemplo, da minha geração, é que os nossos pais nos querem dar melhor do que o que eles tiveram. E nos dias de hoje, cada vez mais. Os pais querem dar mais do que aquilo que eles tiveram, e então o que é que eles fazem? Trabalham mais, e trabalham mais, e trabalham mais. Mas este trabalhar mais vai afastar cada vez mais os pais dos seus filhos. Passamos a ter pouquíssimo tempo para os nossos filhos. E vamos descurando do mais importante, que é o estar. É o estar com os nossos filhos, é ter tempo útil, tempo saudável com os nossos filhos, não é? Estarmos verdadeiramente, não é estar a arrumar a cozinha, não é estar a estudar, é estar aqueles momentos, partilhar, conversar, passear, estarmos só com isso. Nós próprios fomos perdendo muito a parte da nossa espiritualidade. Fomos perdendo muito o sentar, o meditar, a oração, seja o que for, não é? Fomos perdendo o construir interiormente e fomos nos construindo muito exteriormente. Claro está que fomos passando isto aos nossos filhos, as boas casas, os bons carros, o conforto máximo possível para os nossos filhos, e esquecemos desta outra parte. Em 2 de manhã estava aqui com uma turma de nível 1 e estávamos mesmo a falar exatamente sobre isso. E pensar um bocadinho que nós somos, quando nascemos, somos um recipiente, vimos completamente vazios, ou melhor, trazemos um bocadinho na base que é o que trazemos de outra vida, o nosso karma, aquilo que podemos trabalhar, não é? De resto, estamos completamente vazios. O que é que nós vamos adquirindo é, a primeira fase é na barriga da nossa mãe, conforme a nossa mãe está, é aquilo que nós vamos adquirindo. Depois vamos crescendo, nascemos, o ambiente onde nós estamos inseridos, o nosso pai, a nossa mãe, como é que o nosso pai e a nossa mãe se dão, o amor que ali está dentro daquela casa, a energia que está dentro daquela casa, não é? E nós também vemos que os relacionamentos nos dias de hoje são assim um bocadinho diferentes. E tudo isto vai influenciando o nosso crescimento, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, porque nós aprendemos por observação, não é só o que nos dizem, mas aquilo que nós observamos. Ora, se eu vou ter um pai e uma mãe completamente desligados, eu vou estar completamente desligada. Se tenho um pai e uma mãe cheios de ansiedade, eu vou estar cheia de ansiedade, não é? Mesmo que por vezes não se manifeste muito, na verdade, aqui no meu interior é isto que cá está. Por isso, esta espiritualidade vai ficando cada vez mais enfraquecida e nós vamos desviando do nosso caminho, do nosso ser verdadeiro. E religião são coisas totalmente diferentes. A Patrícia até falou aqui que se fala muito sobre religião, mas a espiritualidade fica distante. Eu falo muito sobre religião. Eu acho que Reiki não tem religião. Acho não, tenho a certeza absoluta que Reiki não tem religião. E eu falo muito sobre esta parte de nós estarmos centrados em nós, dentro de nós. Cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua forma, a sua fé, não é? A mim, se me perguntarem, Silvia, qual é que é a tua religião? Eu, às tantas, nem sei dizer qual é que é a minha religião. Eu já estudei várias religiões, eu acredito em Jesus, acredito em Nossa Senhora, gosto imenso dessas figuras da energia que me trazem, mas às tantas não posso dizer que sou católica, portanto eu não posso falar muito em religião, não é? Simplesmente acredito que todos nós temos que conseguir olhar para dentro e ver que a verdadeira religião está dentro de nós. É o amor que nós temos, é a fé que nós temos na vida, a fé que temos nos outros. Isso é que é mesmo, mesmo importante. Sem dúvida. O divino que está em nós, né? O divino que está em nós. Está em nós. E dentro da escola do ser, então, o que diferencial é esse, né? Qual é a abordagem, qual é esse diferencial que foi desenvolvido nesses 10 anos? Já tem 10 anos já? Então, desde quando o Reiki foi criado, ele foi criado praticamente com um projeto junto. O Reiki, quando foi criado, o Super Reiki, foi mais para a parte terapêutica. Era para acompanhar as crianças de uma forma lúdica na parte terapêutica. Depois começou a entrar em grupos, em escolas, e realmente foi evoluindo. O que eu fui notando ao
longo destes anos era o papel fundamental do facilitador, a pessoa que está numa escola com as crianças. Na verdade, nós preocupámos-nos muito com técnicas, o que é que nós vamos fazer com aquelas crianças, como é que as vamos ensinar a respirar, como é que as vamos ensinar o que é compaixão, a empatia, e esquecemos muito de nós facilitadores, como é que nós estamos para estar com uma criança, não é? Então eu fui trabalhando bastante isso, como é que o facilitador deve cuidar de si. Qual é que é a postura de facilitador perante um grupo de crianças? Porque a parte mais difícil quando nós vamos para uma sala de aula, imagina, nós vamos para uma escola fazer o projeto da Escola do Ser. Por vezes temos turmas que nas primeiras 2 sessões é extremamente difícil agarrar aquelas crianças, porque eles têm uma energia incrível, porque eles não te respeitam, porque não é? Não és a professora deles, entras ali e eles vão sempre tentando esticar a corda, ver se conseguem, não é? Então, o papel do facilitador, o estar ali, a nossa postura é extremamente importante. Como é que nós vamos conseguir estar com aquelas crianças que nós dizemos que são as yin e as yang, que são as muito agitadas e as mais calminhas? Como é que nós vamos conseguir criar uma harmonia naquele grupo? Só depois de nós criar uma harmonia naquele grupo é que nós vamos conseguir também trabalhar com eles os 5 princípios de Reiki, cada vez mais. Mas eu tenho apostado bastante nesta parte do como é que o facilitador tem que estar para conseguir depois aí sim levar às crianças. Também foi evoluindo em termos do jogo do Super Reikinho, nós temos o jogo do Super Reikinho, fui melhorando ali o jogo, porque à medida que vamos fazendo, os facilitadores que estão a fazer também vão dizendo, Silvia, será melhor aqui alterar isto ou aquilo, fomos alterando. E depois este ano passámos também agora para aqui para a parte do tabuleiro digital. Porque sabem, as crianças cada vez mais precisam de visual, é tudo muito rápido. Então, se tu começas a contar uma história, começas a contar a história do jogo do Super Requinho, por exemplo, ou a história do Super Requinho, nós começamos a contar uma história, nos primeiros 3 minutos eles já estão, não é? Ou tu tens ali algo que os cative, ou então as crianças simplesmente começam logo a desviar a atenção. E nós precisamos de trazer as crianças para cá, chamar a atenção, e isto só com a prática, com os anos, nas escolas, vamos vendo, vamos avaliando o que é que funciona melhor, o que é que funciona menos bem, e vamos alterando. Por isso também surgiu agora o jogo digital. A gente falou muito sobre essa questão do jogo digital, porque como isso hoje não tem como a gente fugir hoje da tecnologia das telas com as crianças. Ah, é ruim tela com criança, é ruim você permanecer com a criança ali, mas isso faz parte do mundo delas. Esses dias eu estava ouvindo sobre a nova geração que a partir de 2025, essa geração que vai vir agora, elas já nasceram na era que isso é latente, na era que tem a inteligência artificial. Olha que potência que é isso. Então, se a gente não aprender a usar essa tecnologia, isso que já está no atual da criança, a favor do que a gente está trazendo, a gente vai se atrasar nesse trabalho. Então, a ideia até do tabuleiro foi como a gente pode alcançar pessoas do mundo inteiro de forma mais rápida, trazer a pessoa pode levar o jogo para qualquer lugar que tem uma televisão, esse tabuleiro, né? Porque o jogo em si, ele é na sala, ele acontece na sala com as técnicas, com as crianças, com o grupo, com as crianças, com os grupos que você está trabalhando ali, as tarefas, né? As missões, mas o tabuleiro em si, ele visualmente, ele é lúdico, ele tem toda aquela coisa do game. Sim, e não são as crianças que mexem no tabuleiro. É só tu, facilitador, que vais mudando conforme, porque o jogo do Super Riquinho é feito por missões. E para que a criança consiga ultrapassar uma missão, nós temos que fazer várias dinâmicas. Cada uma das dinâmicas tem um objetivo. Imagina que nós queremos ultrapassar um mês. Então nós vamos fazer dinâmicas para conseguir ultrapassar aquele mês. Nós temos um mago, que é um mago, assim, mauzinho, que lançou os feitiços às crianças e eles ficaram com um dom de esquecimento. Esqueceram muito do que é que são as virtudes.
E então nós vamos tentar quebrar aquele feitiço através de dinâmicas, não é? E é só mesmo visual, só mesmo para as crianças verem o que é que está a acontecer depois de terem conseguido completar aquela missão. Não são as crianças que vão andar a mexer, que eu até sou bastante contra a parte digital, mas sim só para elas conseguirem visualmente perceber em que ponto é que está o jogo e o quanto é que eles ainda têm que trabalhar para conseguirem devolver a felicidade ao mundo das crianças. É mais por aí. Exatamente. Silvia, dentro desse, eu tinha até separado uma pergunta para te fazer. Dentro dessa caminhada dos 10 anos aí que vem desenvolvendo, porque assim, mesmo jeito que a gente desenvolveu novos movimentos agora, o curso está sendo desenvolvido, o jogo agora, por exemplo, o tabuleiro novo, a gente está desenvolvendo, ele vai ser desenvolvido nesse ano de 2025, porque só com o uso do dia a dia que a gente vai mesmo ajustar os detalhes, então ele provavelmente é um jogo que eu visualizo que a gente vai ajustar e melhorar ele. Né? Todo mundo que participar dessa turma, por exemplo, vai receber todas essas atualizações, porque faz parte, mas tudo a gente está evoluindo, né? Ajustando e melhorando. Dentro desse processo, desses 10 anos, o que você viu do retorno das crianças? Como é isso? Como é ali com a criança, com os jovens? Qual o retorno que elas têm? Tem algo assim que você lembra pontual, que você veja a diferença da criança antes e depois, do processo, ou do que elas falam? Como é para elas isso? Sabes, é muito, muito interessante a nossa visão e por vezes a visão de quem está de fora. A ideia da escola dos seres não é manter as crianças durante os 60 minutos que lá estamos semanais, a criança estar ali 60 minutos a meditar, estar ali super calma aos 60 minutos. Não é isso. Nem queremos pôr a criança a dormir durante 60 minutos. Nós queremos ensinar, nós queremos partilhar coisas muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal, não é? E por vezes temos dinâmicas muito ativas, por vezes fazemos barulho. Temos algo muito certinho, começamos sempre de uma forma, mas depois temos atividades de libertação. Por vezes os professores não compreendem muito bem no início do género. Espera aí, mas então não é para estar ali a meditar? Não, a escola do ser não é só para meditar. A escola do ser é para ensinar muitas coisas. Essencialmente a parte da filosofia de Reiki e integrar, para que eles consigam integrar isso muito bem. E isto foi evoluindo, porque este era o meu pensar no início do jogo, nós temos que ter ali as crianças, do jogo não, do projeto, temos que ter ali as crianças, que elas consigam estar sempre ali a respirar, a meditar. Ninguém está 60 minutos a respirar e a meditar, e a nossa vida não passa só por aí, é muito mais do que isso. Este projeto é muito, muito bonito exatamente por isso. A minha cabeça também foi mudando, a forma de estarmos com o projeto também foi mudando. E também fomos colocando dinâmicas mais ativas exatamente para a libertação, que foi que fomos sentindo que as crianças também precisam, não é? É esta libertação. E nota-se uma diferença incrível nas crianças antes e depois. A forma como eles falam com os outros, a forma como eles respeitam os outros, o aprender a respeitar os colegas, o aprender a respeitar os mais velhos. Nós trabalhamos bastante também este encontro intergeracional, os avós, os mais velhos, quem é que era o bisavô, a bisavó, fazemos ali a árvore genealógica para eles perceberem de onde é que trazem a sua energia, que é tão importante, eles tiveram que fazer tantas coisas para que ele esteja cá hoje, não é? Isto é tão importante valorizar os nossos antepassados. E de uma forma lúdica nós vamos levar as crianças a perceberem a importância dos seus antepassados, não é esquecer, não é? Não terminaram ali, estão nele, estão dentro dele. E então, esta compreensão, esta mudança, eles levam isto para casa, sem dúvida alguma. Trabalhar ali os 5 princípios, eles trabalham, os 5 princípios eles recitam todos os dias, eles trabalham todos os dias. Olha, nesta turma, era uma turma nova, estava uma educadora e ela disse, olha, eu não conhecia ainda a Sílvia, mas conhecia o Super Reikinho, porque as pessoas vão conhecendo, não é? E todos os dias de manhã, eu não sabia o que era Reiki, ela veio hoje fazer a sintonização do nível 1, eu nem sequer sabia o que era Reiki, mas todos os dias de manhã, os meus meninos, a primeira coisa que fazem é cantar os 5 princípios de Reiki. É tão giro. Ela tem o vídeo dos 5 princípios, as crianças na sala de aula,
todos os dias cantam. Porquê? Porque nós tivemos lá uma atividade nessa escola, e ela ouviu os 5 princípios, não é? Ficou com o ouvido e todos os dias de manhã, durante todo o ano letivo, as crianças cantam os 5 princípios. Repara a mudança que essas crianças têm. Tem uma mudança incrível, não é? O recitarem os princípios, nós praticantes de Reiki sabemos a importância de recitar os princípios todos os dias. Eles vão levar isto para casa. Eu tive um caso uma vez de uma mãe que me abordou na rua, até num restaurante, e que me dizia: Silvia, eu quero dizer que eu não conhecia a senhora, a minha filha está na escola de seres e no outro dia chegou a casa e o pai estava muito irritado, estava a resmungar e ela olhou para o pai e só lhe disse: ó pai, para, respira 3 vezes e diz: sou calmo, sou calmo, sou calmo. Isto parece pequenas mudanças, mas são grandes sementinhas que nós vamos lançando que vai, sem dúvida alguma, trazer mudanças incríveis numa criança. E reparem, isto não é um projeto para um dia, não é um projeto para um ano, é algo contínuo e é algo que os pais também em casa deveriam trabalhar com os seus filhos depois das aulas, não é? Mas nem sempre isso acontece. Mas é um trabalho contínuo, é um trabalho para uma vida, não é um trabalho para o momento. Silvia, quando a gente coloca que o projeto em si ajuda as crianças a lidarem com as emoções, traz muito forte a questão dos princípios, né? E mais o quê? O que mais a gente pode colocar sobre essa questão de, por exemplo, lidar com medo, ansiedade, identificar que aquilo ali não é normal, porque de repente a criança já está tão acostumada com isso no dia a dia, na família, até com os amigos, que aquilo ali para ela ela lida com uma normalidade, né? E até para ela identificar que aquilo que ela está sentindo não é normal. Como a gente faz, né? O que mais a gente pode, o que mais trabalha? Sabes que quando começam a fazer técnicas de respiração, elas conseguem logo perceber que algo de menos bom não está, que está ali, não é? Há algo ali que não faz parte delas. Basta começarem a respirar, a ter consciência do seu corpo energético. Eles trabalham bastante também a parte do corpo. Olha, por exemplo, onde é que está a minha raiva? A minha raiva está aqui. Então, eu se trabalhar a respiração, será que eu vou sentir aqui a minha grotinha dos poderosos melhores? Então quer dizer que aqui tinha raiva, ou que estava menos bem aqui. Estava aqui alguma emoção qualquer que não fazia parte de mim, porque eu agora estou bem, estou calmo e estou completamente diferente daquilo que estava antes, não é? Nós também temos um gráfico, que é assim um super raquinho grande, com um medidor de emoções. Eles sempre que chegam vão dizer: como é que eu estou hoje? Estou assim no início. E como é que eu estou no final? Olha, estou mesmo diferente, já não estou aqui no vermelho, já estou aqui mais no verde, não é? Para eles conseguirem também avaliar como é que estão. E outra parte muito, muito importante que nós trabalhamos ali é fazermos o círculo todos os dias com as crianças e elas vão partilhando como é que se sentem umas com as outras e comigo, não é? Então vamos partilhando. Como é que eu me sinto hoje? O que é que aconteceu? Estou triste? O que é que me trouxe tristeza? E é tão giro quando grande parte das vezes ou quase sempre aquela tristeza vem de casa, não é? De ouvir o pai e a mãe a discutir, ou porque vai haver um divórcio, ou porque a avó está doente, ou porque... E eles conseguirem dizer aquilo ali. Eu lembro-me numa escola em Faf, eu estava com um grupo de crianças do primeiro ciclo e fiz a primeira roda, o primeiro círculo. Estávamos todos a conversar e eu tenho um bonequinho que vou passando a quem eu acho que deve passar. Ok, então podes falar agora tu, vais-me contar o que é que tu nos queres contar, como é que tu estás hoje? E ele dizia-me assim, dizia-me a mim e ao grupo todo: eu estou muito triste. Então porquê é que estás triste? Porque hoje tenho pensado muito na minha mãe, porque a minha mãe morreu. Eu fiquei assim, e esteve ali a partilhar com os amigos, com todo o grupo, aquilo que estava a sentir em relação à morte da mãe. Depois eu falei com a diretora da turma e ela disse: estou muito, muito admirada, porque ele nunca falou da morte da mãe. A mãe já tinha morrido há 2 anos e aquela criança nunca expressava aquilo que sentia em relação à morte da mãe. E foi tão interessante porque ele ali falou completamente à vontade, partilhou aquilo que estava a sentir, o que é que sentia quando se deitava. Isto é, isto é fabuloso, sabes? Isto é um tesouro. É mesmo vocês nem imaginam o que é uma criança sentir que é escutada. A criança, quando
sempre que é escutada, ela consegue dizer tudo o que vai aqui dentro dela. Isso é muito, muito importante, ser escutado. Nós também gostamos. Eu atendo uma menina, uma jovem, né? Ela já é beirando a adolescência e ela desenvolveu, né? Vamos entrar para a patologia, né? Porque quando a criança não sabe lidar com tudo isso, ela desenvolve doença e ela desenvolveu com todo aquele processo dela, familiar, pai e tudo mais, pai e mãe, né? Questões familiares, ela desenvolveu uma questão cardíaca. Eu até já tinha falado sobre isso com a Silvia. E eu apresentei o Super Reiki para ela já tem 13 agora, ela tinha 12, 11 para 12. Apresentei o Super Reiki, ela assistiu até o audiobook, que era aquele audiobook do Super Reiki, para conhecer e entender. Ela se sentiu muito curiosa e começou a perguntar. E nisso eu comecei a tratá-la. Né? A gente começou a fazer essa conversa. Hoje ela senta para conversar comigo, isso já tem um ano, mais ou menos um ano, pouco mais de um ano. Ela senta para conversar comigo, ela já se analisa antes da sessão. Sabe quando você olha admirada porque você vê que ela já identifica? Não, porque eu tive isso, eu respirei, eu tive um momento que eu briguei com a amiga tal, ela tem ela consegue identificar nela. Eu fico pensando, imagina a potência dessa criança quando ela se tornar um adulto, Mesmo. quando ela se tornar um jovem, um adolescente, faculdade, nossa. Mesmo. Sem dúvida. Ela vai ter, ela já tem, lógico, tem momentos que ela não sabe lidar tão bem, e aí a gente conversa sobre isso. Tem momentos que ela já chega com aquilo mapeado praticamente, em todos os momentos. Não, eu tive isso, aconteceu isso, eu senti isso. Eu falei, nossa, imagina essa criança daqui a uns 10 anos, que potência incrível, que a gente jamais imaginou lá atrás, na minha época. Né? É isso. Atrás, e eu acredito mesmo que, e sei que há mais projetos, e tem que existir mais projetos destes para crianças, porque é mesmo necessário. Quem está numa escola vê isto, que uma escola primária, quem está numa profissional, já nos adolescentes jovens, ou jovens adolescentes. Repara, eu no outro dia estava com um grupo de jovens adolescentes, que o simples facto de eles respirarem, técnicas de respiração, 2 deles tiveram ataque de pânico. Naquele momento, só trabalhar a respiração. Porque entrar num ambiente calmo, não é? Largaram as suas defesas, largaram as suas defesas, começaram a trabalhar a respiração e automaticamente e o resto ficou tudo a chover, pronto. Não é? É assim que eles estão. E só não vê isto quem não quer ver, porque na verdade é assim que isto está. Nós chegamos a uma escola, nós vemos aquelas crianças mesmo a pedir socorro. É mesmo urgente projetos como a Escola do Ser, porque há outros que comecem a entrar em escolas, que comecem a entrar em grupos de crianças. Eu tenho aqui o projeto da Escola do Ser, aqui na minha escola, e eu tenho crianças aqui há 5 anos e que estão sempre aqui, começaram aos 3 anos e vêm e estão todas as semanas, uma vez por semana, vêm ao seu momento de elas respirarem, de fazerem reiki. São crianças que eu acredito que já têm aqui outra consciência, outra forma de olhar os amigos, de estar em família. É mesmo muito, muito importante. Eu creio que nós também estudamos tanto, está a fazer muito barulho. Faz muito barulho. E eu creio que nós também estudamos tanto, eu estudei imenso, além de reiki, estudei medicina holística, estudei muitas áreas, desde psicologia, nutrição, estudei imensas áreas. E, na verdade, todo este nosso estudo tem que servir também para depois, para os outros, não é? Para ajudar nos outros. E eu, como sempre, gostei muito de crianças e veio esta vontade de colocar um projeto para crianças. E as pessoas se acham que isto não dá trabalho, está muito, muito trabalho, são muitas, muitas horas de estudo, de programação.
E não só vou experimentando, estou numa escola, vejo, não, assim, vamos fazer de outra forma, vamos, não é? Reinventar, vamos reestruturar aqui as coisas. Só assim é que os projetos crescem, porque não é? Não é agora hoje escrever no papel e já está um projeto. Não, leva anos, leva. A gente tem uma ideia, coloca a ideia em prática, mas depois tem que haver sempre uma reestruturação, tem que haver sempre uma melhoria no projeto que vamos fazendo. Só assim faz sentido, senão está bem entregue e já está, não é? Vamos sempre melhorando, porque também vamos tendo mais prática, vamos estando e vamos sempre melhorando tudo. Eu acho que o barulho é o meu ventilador. Pois, agora já não tem. Silvia. E agora vamos falar então sobre a parte para os facilitadores, então. Que o que na estrutura em si do projeto, da formação, do curso, o que é necessário para a pessoa trabalhar com grupos agora? Né? O que você acha que hoje é necessário? Qual o entendimento? Sim. Qual é a expertise, de repente? O que ela precisa saber, entender? Qual é esse primeiro passo para quem está começando? Bem, então, para que todos os projetos funcionem bem, é preciso que se trabalhe bem, não é? Eu podia pegar num dossiê, entregar a uma pessoa, a pessoa pagava-me o dossiê, pronto, e podes ser facilitador numa escola e podes fazer isso. Não, não é assim. Há um trabalho grande por trás e tem que existir um trabalho grande por trás. Porque, na verdade, nós vemos, por exemplo, imaginem, vemos os professores todos em burnout, vemos os professores cansados, esgotados. E porquê? Antigamente nós víamos isto, nós não víamos isto no nosso tempo, nem nada que se pareça, não é? Porque é tudo muito, muito mais denso, é tudo muito mais pesado, tudo mudou bastante, não é? E é isso que me faz admirar como é que não percebem que tem que entrar outra área numa escola. Tem que entrar, obrigatoriamente. Bem, o papel de facilitador é extremamente importante e como eu disse logo no início aqui da nossa live, é importante nesta parte da formação o facilitador ter formação como ser um facilitador, que acho que era o que me faltava muito na primeira parte, porque o que eu vejo é os facilitadores chegam à escola, não têm dificuldade em desenvolver o projeto, não é? Ok, hoje vamos fazer a respiração não sei das quantas, hoje vamos fazer, ok, e em seguir ali o jogo, porque está todo estruturado, completamente todo estruturado, semana a semana nós temos o jogo estruturado para 9 meses, mas sim, como é que eu consigo lidar com as crianças? Como é que eu consigo lidar com um grupo de crianças? E o facilitador precisa de muita formação para isso, precisa de muito trabalho, precisa de ter uma grande estrutura interior também para lidar com isso. Por isso, este projeto passou muito e passa muito, além de todo o resto que tínhamos anteriormente, passa muito pela parte do facilitador e pela parte energética. Como é que pode ver uma criança, não é? A energia de uma criança, avaliar como é que uma criança, esta pode estar ao pé desta ou não, como é que nós vamos criar aqui um grupo harmonioso e não desesperados porque senão ficamos como aos professores completamente esgotados, e a ideia não é essa, a ideia é nós estarmos calmos para passar calma às nossas crianças, isso é muito, muito importante. Silvia, tem uma pergunta aqui, achei interessante. Esse trabalho, ela fala aqui, né? Parabéns por esse lindo trabalho. Esse trabalho que você faz nas escolas é remunerado ou é voluntário? Como é essa parte? Porque isso acho que pode ser de região, de repente. Como funciona isso? Como você encaminha essa parte do Então, voluntário e remunerado? nós começámos com o projeto da Escola de Ser em voluntariado, o projeto piloto, para perceber como é que funcionava, o que é que tínhamos que trabalhar, o que é que não tínhamos que trabalhar. Já temos o projeto remunerado há cerca de 5 ou 6 anos, já há 6 anos que este projeto é remunerado. Como é que funciona? Nós contactamos as escolas, geralmente mandamos uma carta, o facilitador ou a própria ARCJ, a Associação de Reiki para Crianças e Jovens, que é um projeto que está também com a associação. Os nossos facilitadores são facilitadores da ARCJ, geralmente trabalham a partir da associação, ou não, também podem trabalhar individualmente, como quiserem. Enviamos uma cartinha que nós, a RCJ, temos bem estruturada, ou então através
de algum professor que peça, porque já temos muita gente a pedir, a professores, ou por vezes até a própria direção da escola nos pede, olha, projeto para desenvolver aqui. Vamos sempre às reuniões iniciais nas escolas, temos aquelas reuniões de início de ano, explicar aos pais o que é o projeto, porque é muito importante, porque houve Reiki, quem não sabe o que é Reiki pode achar que nós vamos para lá fazer coisas estranhas, então explicar que nós não vamos estar a fazer terapia Reiki aos seus filhos, vamos sim ensinar a filosofia de vida de Reiki, vamos ensinar a parte energética, como é que funciona do nosso corpo, o que é que são chakras, como é que podemos trabalhar as emoções em termos de energia, ok? Depois dessa primeira reunião, geralmente trabalhamos ou como AEX, que é no final do dia, nós ficamos com as turmas, ou então como disciplina. Nas escolas privadas, geralmente temos como disciplina, é uma disciplina à escola de ser. Escolas públicas temos uma ou outra que conseguem encaixar, ou então é só como a EC no final do dia. Como a EC muitas vezes é pela Associação de Pais. A Associação de Pais contrata o projeto e são os pais que pagam ao final do mês. A associação paga depois ao facilitador ou paga à RCJ e a RCJ paga ao facilitador. São todos remunerados, depende depois de escola para escola, os valores são diferentes, ou de grupo para grupo, vai depender sempre. Nunca temos grupos muito grandes, quando nas escolas públicas, imaginem que são turmas de 25, nem sempre é muito fácil, mas lá se consegue. Com mais um bocadinho de dificuldade, lá se consegue, mas muito mais do que isso não. Mas são todos remunerados. Eu tenho alguns facilitadores que estão em várias escolas, porque reparem, depois entramos como se fosse agrupamento, quem está em Portugal sabe o que eu estou a falar, e quando é para agrupamentos nós não temos uma escola, o projeto está em 4, 5, 6, 7 escolas, dependendo, e vamos conseguindo, às vezes temos 7 turmas, 8 turmas. O pagamento geralmente é feito por criança, quando é pela autarquia, porque já eu ainda tenho lá em baixo, por exemplo, em Lagos, já é o 4º ano que nós estamos com a Escola do Certo, no agrupamento Júlio Dantas, lá embaixo em Lagos, e é a autarquia que nos paga. E quando é a autarquia que nos paga, não é por criança, mas sim por projeto. Então, paga-nos ao final do mês por projeto. E por horas. Aqui em Faf também já tivemos, aqui em Guimarães também já tivemos. Vamos tendo assim em várias autarquias, tivemos agora em Marvila, tivemos o ano passado, estavam com 7 escolas, creio eu, cada facilitadora. Pronto, vai dependendo depois sempre mas são todos remunerados, sem dúvida. Eu sei que aqui no Brasil a gente já teve em espaços terapêuticos, também em escolas. Escola, sim. Tivemos na Holanda. Você pode fazer na sua própria casa, com os amigos dos filhos, Sim. por exemplo. Sim. Um grupo. Eu vejo, sim. Por exemplo, ainda agora foi um presidente de junta que me disse assim, eu precisava mesmo do vosso projeto para uma escola. Foi o presidente de junta que me veio pedir para aquela escola, uma escola primária. Mas temos, já não me está a recordar que cidades são tantas que eu depois esqueço-me, mas temos 2 cidades, uma lá embaixo no Algarve e outra cá, que foi mesmo na própria junta de freguesia. Então, a junta de freguesia ao sábado à tarde tem lá grupos de crianças e fazem a escola do ser. Não tem que ser numa escola. Pode ser, como eu vos disse, numa clínica pediátrica, e eles cada vez estão a aderir mais, pode ser numa junta de freguesia, num grupo de jovens, no vosso espaço terapêutico, vocês podem fazer, eu tenho aqui no meu espaço, todas as quartas-feiras, já há muitos anos, temos a escola do ser, não é? Vamos abrir agora uma nova turma. E é bonito, é bonito mesmo. O trabalho que se faz é um trabalho muito, muito bonito, muito enriquecedor. Mesmo os facilitadores gostam imenso do seu trabalho, puxa bem por nós, pela nossa imaginação, mas é uma recompensa incrível quando vemos aquelas crianças bem, as crianças a ultrapassarem ali as suas questões, a conhecerem-se a si próprias, a saberem lidar com situações que antes não sabiam, não é? Na nossa altura existia religião e moral nas escolas. A religião e moral, creio que agora já não existe. Silvia, e sobre as atividades em si que as crianças fazem, porque o projeto ele tanto é para criança como é para os mais jovens, né? Para os adolescentes, para os mais velhos. Ele tem diferença nas atividades? Como funciona isso? Tem diferenças, porque
que os adolescentes não conseguem fazer, ou melhor, já não querem fazer as mesmas dinâmicas, não é? Das crianças. Então, nós temos atividades diferentes para adolescentes e temos atividades diferentes para jovens. Quando são, imagina, nós temos o primeiro, que é a escola de ser, que é o aprender a ser, que é até aos, mais ou menos até aos 9 anos, 9, 10, depois temos dos 10 até aos 14 e depois dos 14 até aos 16, 17, não é? Aqueles mais jovens. São todos diferentes os projetos. É o aprender a ser mais e o aprender a ser mais. Vamos fazendo sempre dinâmicas diferentes, tem que ser mesmo, é lógico. Não vais falar ao jovem de 16 anos que tens aqui uma grutinha de coração. Não, é um chakra, não é uma gruta, não é? Já tratamos como adultos, já é completamente diferente. E os projetos são estruturados exatamente de forma diferente. Por exemplo, com os adolescentes trabalhamos como se fôssemos uma flor de lótus e vamos descascando pétala a pétala, percebendo o que é que acontece ali. Com os pequeninos é com o super riquinho e com o jogo do super riquinho. O jogo do super riquinho é só para os mais pequeninos, para os adolescentes já não usamos o jogo do super riquinho. Já é de forma diferente. Pois é, eu acho que Então, pra gente... nunca falei sobre isto. Hã? Acho que nunca falei sobre isto. Não, acho que não. Eu acho que a gente já falou praticamente tudo. Deixa só para fechar, então, o curso em si, a formação. A formação, a próxima turma, essa turma nova, né, reformulada, que a gente está trazendo agora, vai ser no dia 10, 11 e 12, que é no próximo final de semana. Tanto para alunos de Portugal como para o Brasil, então a gente colocou um horário que dê para quem é de Portugal, quem é do Brasil participar também. Então, se você tiver disponibilidade no próximo final de semana, tiver interesse, a gente vai estar. Pode escrever até grupos aqui que a gente faz essa. A automação já manda para vocês as informações do curso, se inscrever grupos aqui no comentário mesmo da live. E aí, Silvia, fala então da formação de semana que vem, dá um parâmetro geral aí para quem não entendeu, então, o projeto em si, para a gente finalizar essa live, que já tem 1 hora que a gente está aqui batendo papo. Pois é. Então, a formação de facilitadores é mesmo isso. É formar pessoas para conseguir facilitar Reiki e desenvolvimento pessoal a grupos de crianças. Não é para individual, é para grupos de crianças, não é? Fazemos para as crianças e adolescentes e jovens. Para as crianças fazemos através de um jogo, que é o jogo do Super Riquinho. Vou falar assim rapidamente só sobre o jogo. O jogo começa com uma história, que é a história da menina emoção. A menina emoção gostava muito de visitar novos mundos e um dia decidiu visitar o mundo das crianças, o mundo encantador das crianças. E quando chegou lá encontrou o Super Riquinho, que lhe foi mostrar o mundo. E era um mundo lindíssimo, as crianças estavam super felizes, estava tudo muito bem, era tudo muito, muito bonito. Ela passou num sítio que tinha um portãozinho que estava fechado e perguntou ao Super Riquinho o que é que era, o que é que tinha do outro lado. E ele disse que ela nunca poderia abrir, porque lá atrás estava um mago, que era o mago esquecidos, e o mago mau que nunca poderia estar no mundo das crianças. Bem, lá está que a emoção foi abrir. E o que aconteceu é que ele lançou feitiço a muitas crianças e elas começaram a ficar com medo, com ansiedade, com tristeza. Depois, missão a missão, nós vamos percebendo como é que nós conseguimos libertar as crianças do medo, da ansiedade, da tristeza e vamos trabalhando isso com as crianças durante todo o ano letivo. Vamos trabalhando os monstrinhos do medo, os da tristeza, da ansiedade, os monstrinhos que as crianças trouxerem naquele momento. Com os adolescentes, trabalhamos através de uma flor de lótus. Como é que é uma flor de lótus? É a representação de um adolescente, a transformação. Com os jovens trabalhamos simplesmente Reiki, meditação e muita conversa, muita escuta ativa. A formação é sexta, sábado e domingo, online comigo. Depois temos muitos trabalhos de casa que as pessoas têm que efetuar e temos também, vamos estar juntos várias vezes, até para tirar dúvidas, para partilhar, porque vão restando sempre muitas dúvidas, claro.
E mais, quando nós já estamos no ativo, depois precisamos dali de um acompanhamento diferente, como é que eu posso fazer isto, como é que eu posso fazer aquilo, tenho esta criança assim, esta criança... Ok, então esta é a formação de facilitadores, é pegarmos Reiki, desenvolvimento pessoal. O que é que nós trabalhamos? As terapias, trabalhamos Reiki, trabalhamos meditação, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Trabalhamos algo muito giro que é novo também, ainda nem sequer disse à Joyce, que é o valor das nossas mãos, a energia das nossas mãos, o que é que representa cada um dos nossos dedos, que são os dedos felizes, o que é que representa cada um dos nossos dedos, porque quando vamos trabalhar mudras, ou imagina, eu estou com muito medo, qual é o dedo que eu tenho que apertar, ou o que é que eu tenho que fazer, qual é o mudra que eu tenho que fazer, então... Os mudras são os gestos com as nossas mãos, não é? Vamos também dar mudras em movimento, mandalas, um bocadinho de cromoterapia, muitas coisas que nós podemos depois e devemos